E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo, mais um da nossa série Lei Seca, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com as suas atualizações via emenda constitucional, tá bom? Estamos com a nossa leitura da Constituição, trazendo alguns pontos, e pontuando, exemplificando, trazendo algumas situações hipotéticas de alguns pontos, que a gente entende que pode ser objeto de questões de prova. No todo, Lei Seca da Constituição, a lei lá do Planalto, baixando diretamente do site do Planalto, e estamos fazendo a leitura aqui juntamente com você, tá bom? Esse é o nosso encontro 27. Seja bem-vindo, se não é inscrito ainda, inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe para que seus amigos também possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Peço para eles também se inscrever no nosso canal. Vamos lá, vamos seguindo, vamos lá ao PDF. Seção 6 da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. Primeiro, o produto de arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 2. 20% da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência lhe que é atribuída pelo artigo 154, inciso 1º. Artigo 158. Pertence aos municípios. Primeiro, o produto de arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Aqui nós temos essa parte revogada. No inciso 2, 50% do produto de arrecadação de imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º, redação dada pela Emenda Constitucional 42 de 19/12/2003. Temos mais uma parte revogada e aqui com uma alteração dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, o inciso 3 sobre nova redação diz que 50% do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e em relação a veículos aquáticos e aéreos cujos proprietários sejam domiciliados em seu território, ou seja, 50% da arrecadação que o Estado fizer sobre propriedade de veículos automotores, o licenciamento anual que tem aí dos carros, 50% vai para o município. Os carros que tiver placa do município, 50% da arrecadação do Estado é para o município, e no caso também para veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários moram no território do município, tá beleza? Seguindo. 4. 25%, redação dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, a linha A, do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativa à circulação de mercadorias sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. B. O produto de arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A, distribuído aos Estados. Parágrafo 1º. As parcelas de receita pertencente aos municípios mencionado no inciso 4, a linha A, serão creditados conforme os seguintes critérios, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023, Lei Emenda Constitucional mesmo ano. Inciso 1º. 65% no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadoria e nas prestações de serviços realizados em seus territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional 108 de 2020. 2. Até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual
observado obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Parágrafo 2º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionados no inciso 4º, a linha B, serão creditados conforme os seguintes critérios. 1. 80% na proporção da população. 2. 10% com base em indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser a lei estadual, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. 3. 5% com base nos indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual. E 4. 5% em montantes iguais para todos os municípios do Estado, vide Emenda Constitucional 132 de 2023. Artigo 159. A União entregará, vide Emenda Constitucional 55 de 2007, aí tem essa parte aqui que foi revogada, né? E aí, uma nova redação dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, né? Traz o seguinte: primeiro, no produto de arrecadação de impostos sobre a renda e provento de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e de imposto previsto no artigo 153, inciso 8, 50% da seguinte forma. A linha A: 21 inteiro e 5/10% dos fundos de participação dos Estados e do Distrito Federal. B: 22 inteiros e 5/10% do fundo de participação dos municípios. C: 3% para aplicação em programas de financiamento de setores produtivos de regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. D: 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndico do mês de dezembro de cada ano. A linha é 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. F: 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano. E aí tem essa parte toda aqui que foi revogado da Emenda Constitucional 44 de 2004 e uma nova redação, né, alterada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, traz 3. O produto de arrecadação da contribuição de intervenção no domicílio econômico previsto no artigo 177. 3. O produto de arrecadação da contribuição de intervenção no domicílio econômico previsto no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os estados e o Distrito Federal, distribuído na forma da lei, observando destinações a que se refere as alíneas C e D do inciso 2 do referido parágrafo. Redação dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculos da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1º, exclui-se a parcela de arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios nos termos dispostos do artigo 157, inciso 1º e 158, também, inciso 1º. Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada a parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido em relação a esses os critérios
de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3º. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberão nos termos do inciso 2º do caput deste artigo, observando os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo 1º, para a parcela relativa aos impostos sobre produto industrializado e no artigo 158, parágrafo 2º, na parcela relativa ao imposto previsto no artigo 153, inciso 8º, redação dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Parágrafo 4º. Do montante de recursos de que trata o inciso 3º, de que cabe a cada estado 25%, serão destinados aos seus municípios na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 159-A. Fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais nos termos do artigo 3º, inciso 3, mediante a entrega de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal para: inciso 1º, realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura. 2. Fomento à atividade produtiva com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo concessão de subvenções econômicas e financeiras. E 3. Promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação. Parágrafo 1º. É vedada a retenção ou qualquer restrição ao recebimento de recursos de que trata o caput. 2. Na aplicação dos recursos de que trata o caput, os Estados e o Distrito Federal priorizam projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono, ambos incluídos pela Emenda Constitucional 132 de 2023. 3. Observado o disposto neste artigo, caberá aos Estados e ao Distrito Federal a decisão quanto à aplicação dos recursos de que trata o caput. Parágrafo 4º. Os recursos de que trata o caput serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal de acordo com coeficientes individuais de participação calculados com base nos seguintes indicadores e com os seguintes pesos. Inciso 1º. A população do Estado ou Distrito Federal com peso de 30%. 2. Coeficiente individual de participação do Estado ou do Distrito Federal nos recursos de que trata o artigo 159, inciso 1º, a linha A, da Constituição Federal, com peso de 70%. Parágrafo 5º. O Tribunal de Contas da União será órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de participação de que trata o parágrafo 4º. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego de recursos atribuídos nessa seção aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios neles compreendidos, adicionais e acréscimos relativos a impostos. Nós temos esses parágrafos únicos que foram revogados pela Emenda Constitucional, 13 de 2023, que traz a seguinte redação. Parágrafo 1º. A vedação prevista neste artigo impede à União e aos Estados de condicionarem a entrega de recursos, primeiro, ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. 2. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3, incluídos pela Emenda Constitucional 29 de 2000. Parágrafo 2º. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributárias, firmados pela União com os entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução de valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Vide Emenda Constitucional 113 de 2021. Artigo 161. Cabe à Lei Complementar
Primeiro, definir valor adicionado para fins de disposto no artigo 158, parágrafo 1º, inciso 1, vide emenda constitucional 132 de 2023. 2. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos no seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre os municípios. 3. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas no artigo 157, 158 e 159, parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referente aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação o montante de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária entregues e a entrega e a expressão numérica dos critérios do rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município e o dos Estados por município. Falamos aí, portanto, sobre a fatio, a distribuição das arrecadações aí, vide muitas alterações, emenda constitucional 132 de 2023, portanto, seguindo aqui com a nossa leitura da Constituição, a Lei Seca. Você, meu convidado, ainda não é inscrito, inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. No próximo vídeo continuaremos aqui com a nossa Lei Seca da Constituição. Até lá.